Os livros possuem capas, mas também servem como tal, pois protegem quem os lê da ignorância daqueles que não entendem a importância de residir em uma biblioteca. Egídio Trambaioli Neto. Ó bendito o que semeia livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro, caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Castro Alves. A humanidade progride. Hoje, somente queimam meus livros. Séculos atrás, teriam queimado a mim. Sigmund Freud. As editoras são maternidades dos livros, as bibliotecas são suas cidades e o indivíduo a morada nas quais eles vão se alojar. Nem sempre os livros foram ou são bem vistos. Muitas vezes são marginalizados, alguns desprezados e outros queimados pelos perversos, em um espetáculo que muitas vezes é aplaudido pelos ignorantes, como ocorreu em Berlim, capital da Alemanha, em 10 de maio de 1933, um ato abominável promovido pela Alemanha nazista. Em 203 a.C., durante a dinastia Qin, aconteceu a queima de livros e o sepultamento de intelectuais confucianos, vivos em Hu, na China, a mando do imperador chinês Qin Shi Huang, que visava destruir as tradições filosóficas das escolas de pensamento local, que contrapunham aos interesses imperialistas. Esse tipo de ato não foi realizado apenas a mando de Hitler e do imperador chinês. É uma prática muito antiga. Em 48 a.C., segundo El-Abadie, a Biblioteca de Alexandria, com mais de 9.000 escritos, acabou incendiada durante a Guerra Civil Romana entre Pompeu e Júlio César. Mas este é um fato controverso. Muitos atribuem a destruição aos muçulmanos, que não admitiam texto que não estivessem alinhados ao Corão. Para quem não sabe, Alexandria localizava-se no Egito. Já Serapeu de Alexandria, um templo que abrigava um incrível acervo de obras escritas, foi destruído em 342 d.C. por ordem de um bispo cristão de Alexandria, quando o imperador, também cristão, Teodósio I, proibiu os cultos no território em que dominavam. Em 325 d.C., o imperador romano Constantino I organizou o Concílio de Nicéia, uma reunião de bispos que ocorreu na cidade de Niceia, atual Iznik, situada na Turquia. A partir deste encontro, anunciou uma lei que proibia o conhecimento das ideias de Ário, um presbítero cristão de Alexandria, que contestava alguns argumentos da igreja. Ário alegava que Deus não era conhecido, e sim que era um ente misterioso, o que divergia da Bíblia. O anúncio trazia o seguinte texto: se qualquer escrito redigido por Ário for encontrado, deve ser lançado ao fogo, de modo que a maldade de seus ensinamentos seja esquecida e que nada seja preservado dele. E anuncio aqui que, se qualquer pessoa possuir escritos de Ário e não lançar imediatamente ao fogo, será condenado à morte. Assim que ele for descoberto, com a prova de seu crime, será submetido à pena capital. Momento do babado. Dizem que São Nicolau, a inspiração de Papai Noel, deu um tapa no rosto de Ário pouco antes do começo do concílio. Nicolau foi preso e perdeu o direito de usar as vestes sagradas. Entretanto, São Nicolau teve uma visão, em que Jesus lhe entregava as escrituras e Maria lhe devolvia as roupas.
No outro dia, o carcereiro ouviu o prisioneiro com suas roupas de bispo, lendo as escrituras. Diante do fato, o governante local exigiu que o libertassem sob a alegação de erro. Ário foi banido da igreja e São Nicolau reintegrado como bispo, contribuindo com a queima dos livros de Ário. É por isso que dizem que Papai Noel dá brinquedos e não livros no Natal. Em 367 d.C., o bispo de Alexandria, Atanásio de Alexandria, que após a morte foi canonizado pela Igreja Católica, encaminhou uma missiva de Páscoa que pedia aos monges do Egito que destruíssem os escritos de Ário, seguindo os preceitos do Concílio de Nicéia, e outros que não fossem aceitáveis de acordo com a linha pragmática da Igreja Católica. Em meados de 435 d.C., Cirilo de Alexandria, que também foi canonizado, queimou todos os livros nestórios, arcebispo de Constantinopla, que rejeitava o uso do termo Theotokos, palavra que significa mãe de Deus ou portadora de Deus, para a Virgem Maria, uma vez que ela não era a mãe de Deus, mas sim de Cristo, o Filho de Deus. Controverso, não? Em 587 d.C., o rei Recaredo I, rei dos Visigodos, o primeiro rei católico de Espanha, decretou que todos os livros alinhados com as ideias de Ário fossem recolhidos e queimados, assim como as casas nas quais eles estivessem intencionalmente guardados. Em 1244, na França, após um debate realizado para descobrir verdades na teologia e ciências realizado em Paris, o Talmud e outras obras religiosas escritas de origem judaica foram queimadas por abordarem uma religião considerada pelos católicos como pagã. Em 1258, foi a vez da Casa da Sabedoria e demais bibliotecas de Bagdá, no atual Iraque, serem destruídas pelo Ilkhanato Mongol, um dos 4 reinos mongóis que atuava na região da Pérsia, durante o feito à cidade. A Casa da Sabedoria era considerada o maior centro intelectual da Idade do Ouro do Islã. Dica de leitura: O Nome da Rosa, de Umberto Eco, publicado pela editora Record. Um livro simplesmente magnífico. Embora a obra tenha sido escrita em 1980, ela remete ao ano de 1327, durante o período das trevas da Europa medieval. O contexto gira em torno de uma biblioteca proibida, com obras guardadas às 7 chaves pelos religiosos, onde os que se atreviam a ler certos livros morriam misteriosamente. No final da história, a biblioteca é completamente queimada, assim como todo conhecimento nela contido. Esta é uma das obras mais fantásticas sobre o contexto da censura imposto pela religião que já foi escrita. Vale muito a pena a leitura e quem quiser também pode assistir ao filme. Em 1499, durante a Inquisição Espanhola, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, estabelecido em 1478 pelos reis católicos Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela, por volta de 5.000 manuscritos árabes foram queimados por irem contra os fundamentos cristãos. Durante a Inquisição, os judeus também foram expulsos dos reinos de Espanha. Segundo registros, o imperador azteca Itzcoatl, entre 1427 e 1440, ordenou que todos os documentos históricos e registros religiosos fossem queimados em razão de seus conteúdos. Como todo opressor, buscou limitar o povo de qualquer forma de pensamento que fosse contra os ideais do Estado. Para contornar a situação, solicitou aos membros do governo azteca que escrevessem a história do império
pela ótica dos interessados da classe dominante e instituísse a mitologia Huitzilopochtli, o deus do Estado e da guerra dos astecas, criando assim um Estado e uma religião nos moldes de seu interesse. Já durante a colonização da América, nos anos 1560, uma grande quantidade de manuscritos ameríndios foram destruídos pelos conquistadores espanhóis, em especial os manuscritos maias, quando da conquista de Yucatán, uma planície situada no sudeste do México, norte da Guatemala e todo o território de Belize. O bispo católico Diego de Landa Calderón, que se tornou bispo da colônia de Yucatán, foi um dos principais responsáveis pela destruição de uma imensa quantidade de registros coletados com a história, a arte e a cultura da civilização maia. Ao tomar posse dos manuscritos e outras formas de registros, ele determinou: encontramos um grande número de livros com esses caracteres e, como eles não continham nada que não pudesse ser visto como superstição e mentiras do demônio, nós os queimamos todos, o que eles, os maias, lamentaram incrivelmente e o que causou-lhe muitas aflições. Dica de leitura: Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, editora Garnier. Na história de Miguel de Cervantes, datada de 1605, os amigos de Dom Quixote queimaram seus livros de cavalaria, pois acreditavam que eles eram responsáveis pela loucura que acometeu o cavaleiro da triste figura. Como se vê, a prática de se destruir o conhecimento era algo comum na Europa medieval, pois o saber era entendido como uma ameaça à sanidade. Nos idos dos anos 1640, traduções da Bíblia feitas pelo monge agostiniano Martinho Lutero, um dos membros chaves da Reforma Protestante, acabaram no fogo na Alemanha. A Reforma contestava a doutrina do perdão de Deus por meio do comércio da remoção total ou parcial dos pecados diante de Deus. Parece algo muito contemporâneo, não é verdade? Na Áustria, em 1730, Hieronymus von Colloredo, o arcebispo de Salzburgo, acompanhou a queima de todo e qualquer livro protestante que seus subordinados conseguiram recolher. Curiosamente, o compositor Mozart foi contratado para trabalhar para este arcebispo. Em 1813, foi a vez da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, quando por volta de 3.000 livros foram usados pelos ingleses durante a Batalha de Washington para incendiar o Capitólio dos Estados Unidos. Na oportunidade, os britânicos também queimaram a mansão presidencial, a atual Casa Branca. Dica de leitura: Viagem ao Centro da Terra, edição comentada e ilustrada, de Júlio Verne, editora Zahar. Uma obra de 1864. Ela conta que em 1863 o renomado professor Otto Lindenbrock, geólogo mineralogista, descobre uma mensagem codificada descrevendo uma viagem ao centro da Terra. O cientista se lança nessa aventura, levando consigo o sobrinho Axel, colega de profissão, e Hans, um guia qualificado para o intento. Antes de partirem, Axel sugere ao tio uma pesquisa profunda sobre os textos de Arne Saknussemm, que foram codificados. O professor lhe responde que uma pesquisa seria impossível, pois Saknussemm havia se indisposto com os governantes de seu país e, como represália, todos os seus livros foram queimados, assim como as pesquisas. Mais uma vez, a prática evidencia a forma de apagar o conhecimento e o legado de um estudioso, porque a prática de pensar é perigosa para os tiranos.
Lembram-se da situação de Paulo Freire aqui no Brasil? Pois é, tem tudo a ver. A partir de 1873, uma lei dos Estados Unidos, conhecida como Ato Comstock, nome este dado em homenagem ao ativista Anthony Comstock, da Sociedade Nova-Iorquina para a Supressão ao Vício, tornou ilegal a venda de qualquer material considerado obsceno, indecente, lascivo, incluindo livros e publicações menores, inclusive também os informativos educacionais. O símbolo aqui apresentado traz à esquerda um fornecedor sendo preso e à direita um cristão queimando deliberadamente os livros. Em 1920, a União Soviética queimou quantidades indeterminadas de livros e materiais considerados inapropriados para o regime dominante na nação, em especial os de caráter religioso, uma vez que os governantes propagavam o ateísmo como forma de libertação das regras opressoras impostas pelas religiões. A foto aqui mostra a queima dos hijabs, um tipo de véu usado pelas mulheres islâmicas com relação à religião. Tão logo Hitler assumiu o poder em 1933, teve início o Bunschverbrennung, palavra alemã que significa queima de livros, sucedida em praças públicas de várias cidades germânicas. A incineração ocorria com a presença da polícia, dos bombeiros e de membros da regência nazista. Bastava ter qualquer sinal de que a obra ia contra os dogmas nazistas para que ela fosse condenada. Centenas de milhares de títulos das bibliotecas públicas viraram cinzas por meio de ações promovidas por estudantes simpáticos ao regime alemão. Os principais critérios para as queimas eram o livro não ser criado por um alemão ou ter sido escrito por autores considerados traidores da pátria, sob a alegação da purificação radical da literatura nacional. Entre os autores condenados estavam Bertolt Brecht, Albert Einstein, Sigmund Freud, Karl Marx, Thomas Mann e também Heinrich Heine, um dos autores que teve suas obras queimadas. Ele disse na época: onde quer que os livros sejam queimados, os homens também serão, eventualmente, queimados. Dica de leitura: A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zusak. Editora Intrínseca. Escrito em 2005, esse livro conta a história de Liesel, uma menina cuja mãe comunista é perseguida pelo nazismo. A mulher decide levar a filha e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal aceita adotá-los por dinheiro. O menino morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. Liesel o recolhe e inicia o hábito de roubar livros. Todavia, ela ainda não sabe ler. Porém, o pai adotivo, um pintor de paredes, a alfabetiza e, em meio ao universo caótico, se deixa levar pelo hábito da leitura. Em tempos de livros incendiados, ela os furta para a leitura ou os lê na biblioteca do prefeito da cidade. O livro traz personagens paralelos, como os adoradores de Hitler, como a dona de uma loja, os jovens que são levados a integrar a juventude hitlerista mesmo sem querer, o judeu que vive no porão da casa dos pais adotivos, escreve livros para registrar sua história, e a morte, que contempla o desenrolar dos fatos entre a infância perdida daquela criança e a crueldade do universo adulto. Após o término da Segunda Guerra Mundial, a prática de queima de livros e textos que poderiam incriminar quem era simpático aos regimes opressores aconteceu em vários pontos do planeta. O medo de serem descobertos, presos e até executados culminou na destruição de diários, livros, documentos e outras formas de registros nazistas. Sendo assim,
muitas bibliotecas particulares viraram cinzas. Dica de leitura: 1984, de George Orwell, editora Excelsior. Em 1949, George Orwell escreveu 1984, uma obra distópica que conta a história de Winston Smith, que ocupa a função comum no Departamento de Documentação, com o propósito de ajustar os fatos de acordo com orientações do Ministério da Verdade, ou seja, manipular os registros históricos. A individualidade, o livre-arbítrio, o pensamento crítico e o amor são considerados transgressões inadmissíveis, puníveis com rigor extremo e severidade. Nada escapa aos olhos do grande irmão, Big Brother, o grande líder do regime, que se certifica da soberania de seu poder. Winston se sente atraído por conhecer algum tipo de liberdade. Todavia, esta não será uma tarefa fácil. O livro traz a expressão buraco da memória, que identifica os mecanismos utilizados no conto para alterar ou destruir registros de livros, documentos, textos, fotos, gravações, tidos como inapropriados, com o intuito de apagar a história em favor do regime em vigor. É uma obra simplesmente extraordinária. Na década de 1950, na era macartista, termo inspirado no nome do senador Joseph McCarthy, responsável por promover a campanha anticomunista e o combate à ameaça vermelha, usado para se referir à prática de acusar alguém de subversão ou traição, inúmeros livros foram queimados nos Estados Unidos por serem considerados comunistas ou fazerem apologias a este regime. Dica de leitura: Fahrenheit 451, Ray Bradbury, editora Biblioteca Azul. Publicado em 1953, a obra traz a história de Guy Montag, um bombeiro cuja profissão é atear fogo nos livros. Em um mundo onde pessoas vivem em função das telas e a literatura está ameaçada de extinção, os livros são objetos proibidos e seus portadores considerados criminosos. Montag nunca questionou seu trabalho, cumpre o expediente e retorna ao final do dia para sua esposa e para a rotina do lar, até que conhece uma jovem de comportamento suspeito, cheia de imaginação e boas histórias. Quando sua esposa entra em colapso mental e a jovem desaparece, Montag se rebela. Fahrenheit 451 é a temperatura média na escala Fahrenheit em que o papel pega fogo, algo em torno de 233 graus centígrados. Esta obra distópica foi escrita na era do macartismo, a opressiva censura à arte promovida pelo governo americano nos anos 1950, quando o risco de se queimar livros pelo governo americano ou simpáticos a ele era iminente. Por sua forma de criticar a manipulação popular por meio de políticos, tornou-se um dos livros mais censurados do mundo. Em 1973, no Chile, na época da ditadura militar de Augusto Pinochet, centenas de livros acabaram queimados para promover a censura do país, sob a alegação de que as obras esquerdistas deveriam ser incineradas. O país viveu uma esmagadora opressão ao pensamento livre e sofreu com o neoliberalismo. Em 1981, no Sri Lanka, antigo Ceilão, policiais e grupos paramilitares, nome este dado à força civil com propósitos militares, atearam fogo na biblioteca pública de Jaffna, que guardava por volta de 100 mil livros raros e documentos da minoria Tamil, durante o pogrom, nome dado à perseguição deliberada contra grupos étnicos ou religiosos, aprovada ou tolerada
pelas autoridades no poder. De 1992 a 1995, forças sérvias, por ordem do general sérvio Ratko Mladic, durante a Guerra da Bósnia, destruíram bibliotecas e outros acervos culturais do país, com o objetivo de dizimar a cultura muçulmana ali existente. Entre as bibliotecas destruídas estava a de Vječnica, a Biblioteca Nacional da Bósnia-Herzegovina, em Sarajevo. Foram queimados 1,5 milhões de volumes, 155 mil obras raras, 478 manuscritos, milhões de periódicos nacionais e estrangeiros. O belo edifício, fundado em 1886, não foi o único a compor este trágico episódio. Nunca na história da destruição de livros, bibliotecas inteiras e patrimônio cultural de uma nação foram destruídos com o propósito de se eliminar um povo, sua história, sua memória, sua religião e sua identidade. O poeta Goran Šimić, em 1993, escreveu: A Biblioteca Nacional queimou nos últimos 3 dias de agosto e a cidade se afogou com a neve negra. Liberados os montes, os caracteres vagaram pelas ruas, misturando-se aos transeuntes e às almas dos soldados mortos. Vi Werther sentado na cerca arruinada do cemitério. Vi Quasimodo se equilibrando com uma das mãos no minarete. Raskolnikov e Mersalt cochicharam juntos durante dias em meu sótão. Gavroche se eximiu com uma camuflagem cansada. E Ossarian já se vendia ao inimigo. Por uns poucos dinares o jovem Sawyer mergulhava longe da Ponte do Príncipe. Cada dia mais fantasmas e menos pessoas vivas. E a terrível suspeita se confirmou quando os esqueletos caíram sobre mim. Encerrei-me na casa. Folheei os guias de turismo. E não saí até que o rádio me dissesse como eles puderam apanhar 10 toneladas de carvão no subterrâneo mais profundo da queimada Biblioteca Nacional. A biblioteca pode ter sido reconstruída, mas seu acervo jamais será recuperado. Em 2009, na Austrália, os adeptos aos cultos da medicina universal, que pregavam a cura da alma e do corpo ao mesmo tempo, permeando pela religião, queimaram em uma pira livros que contemplavam a medicina alternativa, entre os quais a homeopatia, a acupuntura e a cinesiologia. Em 2018, o Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro, incendiou-se, queimando um acervo inestimável de mais de 20 milhões de itens que contemplavam a história do Brasil. Entre os materiais que viraram cinzas, incalculáveis documentos e registros do passado do nosso país, em especial do Brasil imperial. Segundo a polícia, o incêndio foi acidental, fruto do descaso com a manutenção local, que para mim também é bastante criminoso. Dica de leitura: Conselhos políticos à regente Princesa Isabel, de como governar com competência e sabedoria. Escrito por Dom Pedro II, publicado pela editora Uirapuru. Nos últimos anos de vida, Dom Pedro II deu início ao preparo de sua sucessora, a Princesa Isabel, para assumir o trono do Brasil. Mesmo à distância, em viagens para outros continentes e tomado pela sede de conhecimento, o nosso imperador cuidou de dar conselhos e orientações à regente e futura imperatriz brasileira. Nesta obra, temos várias cartas manuscritas enviadas por Dom Pedro II para a filha Isabel, que aparecem em edição facsimilar, assim como sua transição para a ortografia atual, apresentando alguns temas polêmicos e outros mais, esquecidos ou distorcidos pelo tempo ou por trabalhos que muitas vezes não têm o compromisso histórico, mas sim lúdico. De qualquer forma, este livro torna-se referência importante para os trabalhos de pesquisadores e entendimento de nossa história, muitas vezes negligenciada ou desprezada por aqueles que só têm olhos para o que vem de fora. Mais do que o sobrinho de Napoleão Bonaparte ou imperador do Brasil, Dom Pedro II
foi um grande incentivador da cultura, do conhecimento e das ciências, ávido por obter registros por meio de fotos, elementos materiais e escritos. Reuniu boa parte do seu acervo e doou ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, devastado pelo incêndio de 2 de setembro de 2018. Muito do patrimônio de obras e objetos que o monarca havia deixado para o povo brasileiro, entre outros bens, foi impiedosamente consumido pelas chamas, uma perda irreparável para a cultura mundial. Com esta obra, você poderá tomar conhecimento de alguns registros que sucumbiram ao fogo durante este terrível evento. O cinema também retratou a prática da queima de livros em seus enredos. Como exemplo, temos em Footloose, um filme de 1984, os moradores da cidade queimam livros que julgam serem prejudiciais às crianças e adolescentes que ali viviam. Em Equilibrium, filme de 2002, há o retrato de uma sociedade distópica na qual os líderes eliminam as emoções e queimam tudo que podem causar esse tipo de sentimento, incluindo os livros. Em O Livro de Eli, de 2010, o protagonista revela que após uma guerra nuclear, os sobreviventes queimaram os livros religiosos por culparem as religiões pela tragédia. Como se pode ver, o livro tem um poder indescritível. São heróis que nos tiram da insignificância, que nos levam a lugares nunca imaginados. Por isso, aqueles que não querem perder o poder, desejam escravizar, dominar, sobrepujar, os perseguem e querem destruí-los. Entre os eventos relatados nesta pesquisa, 16 queimas de bibliotecas ou acervos tiveram razões atreladas às religiões, muitas vezes identificados como cabrestos da fé. E 4 aconteceram com cunho político. Em muitos dos casos, os dois propósitos também se fundiam, uma vez que muitos políticos de má fé alienam seus seguidores utilizando a religião como alicerce. Algo também muito contemporâneo. Um dos exemplos mais clássicos de repressão cultural foi a milenar privação da mulher de ir à escola e estudar, um ato muito machista que visava a submissão feminina e sua privação na liderança em muitas partes do mundo. A leitura era um ato rebelde, entretanto, em algumas regiões do planeta, esta prática ruiu. Todavia, em 2009, Malala trouxe à tona o sofrimento das meninas paquistanesas proibidas de ter acesso à educação em razão do regime talibã que dominava o seu país. Em 2012, ela sofreu um atentado quando estava no ônibus escolar e levou um tiro na cabeça que a deixou em estado grave, mas, por sorte, Malala sobreviveu. Para descrever o valor dos livros, o escritor Neil Gaiman disse: "Um livro é um sonho que você segura nas mãos." E eu endosso essa afirmação e ainda digo: o livro é uma realidade na qual você abriga os sonhos. Mas, de certa forma, falar de livros é algo tópico, pois eles falam por si só. Ler é tonificar a alma, é se fazer visível, compreensível e relevante. Precisamos nos alimentar de livros. O conhecimento só se fortalece com a leitura e as bibliotecas são as senhoras dos saberes. E para falar sobre livros e bibliotecas, temos um convidado muito especial, Oscar Garcia. Apresente-se, meu amigo. Olá a todos, meu nome é Oscar Garcia, sou bibliotecário. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou bibliotecário em escolas já há mais de 15 anos. Também sou produtor, organizador e criador do podcast Prazer de Ler, onde eu leio e conto histórias e os autores também participam. Além disso, faço mediação de eventos literários, faço fichas catalográficas, sou palestrante, sou prefaciador
organizo eventos literários, faço curadoria em eventos para bibliotecários, enfim, faço muita coisa no universo dos livros. Pois bem, vamos às perguntas. Certa vez, uma criança de 9 anos me disse: a biblioteca é igual a um cérebro. Tem vários pensamentos guardadinhos no seu devido lugar. Se a gente ficar sem ela, a gente morre, igual quem perde o cérebro. Essa foi uma leitura muito inteligente. Afinal, as bibliotecas acomodam muitos conhecimentos. Além disso, elas são dinâmicas, prontas para receber mais informações e compartilhá-las. Como você é uma pessoa que trabalha com bibliotecas, pelo seu ponto de vista, por que elas são imprescindíveis? Por qual razão privar alguém de ter acesso aos livros deve ser entendido como uma atitude criminosa? As bibliotecas são cada vez mais importantes. Numa sociedade atual como a nossa, com tanta informação que é despejada na cabeça e no ouvido de todos, fazer a seleção, a curadoria das informações é cada vez mais e mais importante. Então as bibliotecas têm um papel cada vez mais relevante na vida das pessoas, na formação de leitores, mostrando como a leitura pode ser fundamental e importante. Afinal, quem lê mais fala melhor, quem lê mais se expressa melhor, quem lê mais organiza melhor o pensamento. Quem lê mais tem um senso crítico mais apurado. Nós vivemos numa sociedade que espalha fake news. E quem lê mais vai conseguir ter uma verificação melhor das informações, vendo o que é certo e o que é errado. E a leitura nas bibliotecas é essencial. Nas bibliotecas nós formamos leitores. Nas bibliotecas nós apresentamos muitas obras a novos leitores. Então, a biblioteca é primordial. Além de, em bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, bibliotecas de universidade, serem o caminho para a chegada da informação às pessoas, ao jovem, aos professores, a futuros leitores. Dentro da biblioteca, nós podemos ter atividades culturais. Além do livro, a gente pode ter música, podemos ter dança, teatro. Na biblioteca cabe tudo. Então a biblioteca é cada vez mais essencial na nossa sociedade. E realmente termos tão poucas bibliotecas com um acesso tão restrito é um crime. Nós deveríamos ter bibliotecas espalhadas, bibliotecas públicas em todos os bairros e com um funcionamento que não pode ser horário comercial. A biblioteca não pode ficar aberta das 8 às 17 de segunda a sexta. No sábado funciona por meio período, não. O correto, o ideal seria ter bibliotecas em todos os bairros, em todas as cidadezinhas, cidades pequenas, cidades médias do Brasil, funcionando de manhã, de tarde e de noite, com acesso para que toda a população tenha acesso aos livros e a tudo que a biblioteca proporciona. Então a biblioteca é cada vez mais primordial, a biblioteca é essencial. E o trabalho do bibliotecário acaba sendo primordial também, pois o bibliotecário é aquele profissional que vai fazer a curadoria, que vai fazer a informação chegar ao ouvido de quem precisa, às mãos de quem precisa, ao coração de quem precisa. Então, a biblioteca é essencial. E não termos biblioteca é realmente um crime contra a humanidade. Desde há muito tempo, vários livros têm sofrido com proibições, queimados e seus autores perseguidos. Em 1988, por exemplo, o escritor Salman Rushdie, após publicar o livro Versos Satânicos, foi acusado por extremistas islâmicos de blasfêmia e de zombar da fé muçulmana, a ponto do Ayatollah Khomeini, líder do Irã, pedir a morte do autor e de alguns radicais oferecerem um prêmio pela sua cabeça. Salman sofreu diversos atentados fracassados, inclusive foi esfaqueado por extremistas por mais de uma vez em 2022, durante uma palestra em Nova York, mas mesmo assim sobreviveu com várias sequelas. Todavia, o tradutor japonês Hitoshi Igarashi não teve a mesma sorte, foi assassinado em 1991.
Outros tradutores e editores também sofreram atentados pelo fato de terem trabalhado na obra em pauta. De que forma você vê o boicote e o impedimento do acesso a certas obras? Por que os livros são tão ameaçadores para alguns grupos? Por que a ida às bibliotecas nem sempre é estimulada por certos grupos de fundamentalistas? Grande Salman Rushdie, Verso Satânico, é um dos meus livros preferidos. A censura, infelizmente, está entranhada nas pessoas. No nosso país, a gente continua tendo censura, o que é muito ruim. Por que existe a censura aos livros em especial? Para que as ideias não circulem. E o livro, na minha visão, tem que tirar as pessoas da zona de conforto. Então, quanto mais o livro faz isso, quanto mais o livro tira as pessoas dessa zona de conforto, melhor é. O livro tem que tirar a pessoa do lugar comum, fazer a pessoa pensar um pouco fora, muito fora da caixa. É isso que a literatura faz. A literatura nos leva a inúmeros lugares, nos leva ao presente, ao passado, ao futuro. Os livros de história nos contam o que houve em várias épocas, em várias eras. Então, a censura, infelizmente, continua acontecendo e não deve acontecer jamais. Na minha visão, nada deve ser censurado. O que acontece? Eu que trabalho numa biblioteca escolar, eu nunca digo não para um estudante que quer pegar livro. O que eu faço, muitas vezes, quase sempre, é a mediação. Então, o que a gente precisa é ter uma mediação. Tem uma coisa que eu sempre digo que é o fetiche por livros grandes. Muitas vezes crianças pequenas, eles querem pegar livro grande pelo tamanho do livro. Eu vou falar que ele não pode pegar? Não, eu não desestimulo. Eu procuro estimulá-los, mas eu procuro mostrar que esse livro que você está querendo ler, ele não, por exemplo, não tem ilustração. É um livro que é muito bom, mas ainda você ainda não tem a capacidade, você ainda não tem o discernimento para ler ele. Mas logo, logo você vai ter. Então, toda censura é maléfica. E a gente vê como a censura aos livros, infelizmente, continua. Em muitas ditaduras pelo mundo, a primeira coisa que é feita é que se queime a biblioteca, se queime os livros, para que as pessoas tenham menos informação. A informação, os livros são libertadores. Todo conhecimento é libertador. O que você lê, o que você agrega para você é uma coisa que ninguém vai tirar jamais. O conhecimento nunca vai sair de você. Então, toda censura para mim é maléfica, toda censura é péssima e o que precisa é ter mediação. Tendo um bom mediador, tendo um bom bibliotecário que faça essa mediação, tudo vai dar certo. É isso que a gente precisa, de mais leitores, de mais leitura, de mais mediação e menos censura. Abaixo a censura sempre. Vivemos uma época aqui no Brasil de desmerecimento de autores brasileiros. Há um estereótipo derivado da síndrome do vira-latas, de que os escritores do nosso país não são bons. Tal prática é muito explícita mediante ao que o brasileiro consome em termos de literatura. O mercado está repleto de livros importados, inclusive de qualidade duvidosa, que ganham destaque nas prateleiras das livrarias e nas listas dos mais vendidos. Qual é a sua leitura deste tipo de comportamento? Você vê a escola como aliada na mudança deste estereótipo negativo da imagem dos novos leitores? Sem dúvida, a biblioteca é muito importante para desmistificar alguns conceitos e alguns temas. Eu, de uma forma geral, gosto muito de indicar autores brasileiros e autores brasileiros contemporâneos para os nossos estudantes, para os nossos professores. Até porque numa escola, quando um livro de um autor brasileiro contemporâneo é adotado, nós temos a possibilidade de levar o autor para conhecer os nossos estudantes. Como eu disse, sou bibliotecário escolar há mais de 15 anos e nesse tempo eu já levei mais de 150 escritores, entre escritores, ilustradores, contadores de história, editores, etc., para as minhas bibliotecas. E isso faz muita diferença, potencializa muito o uso da biblioteca. Quando um escritor visita uma biblioteca e os estudantes o conhecem, acontece uma desmistificação. Você tira
o escritor daquele pedestal. As crianças, os jovens, os leitores veem que o autor é uma pessoa de carne e osso e estimula muito, é um estímulo enorme quando isso ocorre. A cada vez que um autor faz uma visita em uma das minhas bibliotecas e tem um encontro com os estudantes, o interesse pela leitura, o interesse pelos livros, o interesse pela biblioteca aumenta de forma exponencial. As crianças começam a escrever muito mais, começam a ilustrar mais. E, de certa forma, é um estímulo para que a gente tenha novos autores. Em inúmeros encontros que eu tive com autores em minhas bibliotecas, durante os encontros, muitas vezes as crianças perguntavam: de onde que você teve a inspiração para ser escritor? Como que você começou a ser escritor? E muitas vezes a resposta dos autores foi: quando eu era criança, quando eu era mais jovem, eu conheci o Pedro Bandeira na minha biblioteca, eu conheci o Marcos Rey numa visita à biblioteca da minha escola. Então isso estimula muito. O livro brasileiro, o autor brasileiro tem que ser homenageado, tem que ser reverenciado sempre. Então isso faz toda a diferença. E a escola consegue ajudar muito, mostrando, apresentando novos autores contemporâneos para os nossos estudantes, para os nossos professores, enfim, para toda a comunidade escolar. Então eu sempre apoio os autores nacionais, a literatura brasileira, e a gente tem muita coisa boa, muita coisa bacana sendo lançada no país. Muita editora independente, muita editora pequena lançando coisas muito bacanas, muito boas mesmo. Então, fica uma dica para todos: apoie o autor nacional. Você que está numa cidade menor, apoie o autor da sua cidade. É isso, quanto mais literatura nacional a gente tiver, melhor é. A gente fomenta o nosso mercado editorial e o nosso mundo literário. Recentemente, um pai reclamou com a escola sobre o motivo de todos os livros adotados para o ano escolar de sua filha serem de autores estrangeiros e de uma mesma editora. Esse pai classificou a exclusividade de uma editora única, tal qual a ação de um cartel. Segundo a professora da escola, a seleção das obras partiu da coordenação e da direção, que privilegiava a editora em troca de apoios a festas realizadas durante o ano letivo. Após uma reunião com os pais, a escola decidiu revisar a lista de adoção e comprometeu-se a não adotar mais do que um livro paradidático, exceto de idiomas, de autores internacionais ou não residentes no Brasil. Qual é a sua opinião a respeito da postura deste pai diante do problema apresentado? Qual é a sua visão a respeito da adoção de obras de uma única editora em troca de patrocínio às celebrações da escola? Eu acho que o pai está certo de reclamar. Tem uma palavra que eu gosto muito de usar sempre: a bibliodiversidade. Então, quanto maior a diversidade no número de editoras que são escolhidas para adoção, quanto maior o número de autores, de autoras mulheres, autores indígenas, autores afrodescendentes, é muito melhor. Então a gente precisa de opiniões diferentes, de ideias diferentes, e a gente consegue isso através da bibliodiversidade. Eu sempre gosto de apoiar as editoras iniciantes, as editoras pequenas, editoras periféricas, as editoras independentes. Então, sempre que eu faço mostras nas minhas escolas, eu convido as grandes editoras, mas convido as pequenas também, e dou o mesmo espaço para todas. Então, nós precisamos, como eu já disse antes, fomentar o mercado. E aí, através da diversidade, a gente consegue isso. Quem escolhe o livro que vai ser adotado nas escolas que eu trabalho são sempre os professores, mas eu acabo ajudando, mostrando livros, dando subsídios para esses professores. Então estou sempre apresentando obras diferentes, obras novas, autores novos. Então a diversidade é extremamente importante para que a gente consiga criar novos paradigmas, novas literaturas, novas chances do leitor conhecer outras pessoas, outras visões, outro tipo de literatura. Não ficar sempre na mesma coisa.
pode ser uma editora que seja muito boa, mas a gente vai ficar só naquela coisa, só na mesma coisa. Eu sou contra essa mesmice, eu sou a favor da diversidade total. E como eu falei, quando o autor é nacional e contemporâneo, a gente consegue levá-lo para a escola também. Então faz muita diferença. Na minha visão, quanto maior a diversidade, melhor é. Eu fiz um evento esse ano, no começo do ano, para uma mostra literária para apresentar os livros para os professores. E tiveram mais de 65 editoras comigo. Então eu estou sempre procurando expandir, sempre procurando mostrar que a gente tem muita editora boa que às vezes não é reconhecida. É o famoso furar a bolha. Eu acho que a gente precisa furar a bolha cada vez mais. Ainda hoje, algumas escolas desocupam a biblioteca e os laboratórios para transformá-los em salas de aula, em razão da falta do espaço para acomodação dos alunos durante o ano letivo, embora isso não seja permitido. Em alguns municípios, as bibliotecas estão abandonadas, obras raras se decompondo e empilhadas, servindo de comida para traças e cupins, além de ficarem longe do acesso do público leitor. De que forma você acha que tais panoramas poderiam ser revertidos? Quais ações deveriam ser tomadas pelos órgãos públicos superiores para que esses descasos dos gestores fossem eliminados? Isso me entristece muito. Esse é um verdadeiro crime. Você ter biblioteca fechada, biblioteca que é encerrada para virar sala de aula, para virar o que for, é um crime. Realmente é muito ruim. A gente tem uma lei que entrou em vigor, foi assinada em 2010 e foi dado 10 anos para que os órgãos públicos implantassem a lei. A lei diz o seguinte, a lei da universalização das bibliotecas. Toda instituição de ensino do país precisa ter uma biblioteca com pelo menos um livro por estudante, ou seja, se forem 1000 estudantes, você tem que ter 1000 livros no acervo e tem que ter um profissional bibliotecário com formação de bibliotecário, com CRB ativo, que é o Conselho Regional Estadual de Biblioteconomia, tem que estar ativo o CRB e tomando conta da biblioteca. Infelizmente, essa lei não é cumprida, o que é um descalabro, é uma vergonha. A gente tem muitas escolas que não têm biblioteca, e a biblioteca é imprescindível na escola. A biblioteca tem que ser sempre o coração da escola. A biblioteca tem que ser um lugar que esteja sempre de portas abertas, que receba todos, que esteja aberto para todos. Nas minhas bibliotecas, elas ficam sempre cheias, estão sempre lotadas. Todo intervalo a biblioteca fica sempre cheia de alunos, está sempre lotada, com estudantes, com professores, com a comunidade escolar. Como que a gente consegue isso? Fazendo que a biblioteca seja um lugar gostoso, que seja um lugar aprazível, que seja um lugar interessante, que todos se sintam bem recebidos e acolhidos. E aí, se você está acabando com biblioteca, isso não vai acontecer. E aí, o que a gente precisa nessas escolas? Precisamos de mediadores. E aí, o papel do profissional bibliotecário, fazer essa mediação nessas escolas. Infelizmente, tem muitos lugares que, para burlar a lei, o que eles fazem? Eles colocam professores adaptados. Às vezes tem até professores que fazem bons trabalhos, mas o professor adaptado não tem a técnica, porque existe uma regulamentação internacional que mostra onde cada livro tem que estar. Então, cada livro, o livro que for catalogado aqui no Brasil, a classificação dele vai ser a mesma classificação no Japão, nos Estados Unidos, na China, na Coreia, na Islândia e em qualquer outro canto do mundo. E essa é uma coisa que o bibliotecário faz. Infelizmente, tem muitas bibliotecas que acabam ficando nas mãos de pessoas que não têm qualificação. Como eu falei, às vezes as pessoas têm até boa vontade para fazer um trabalho razoável, isso quando tem boa vontade, mas tem muitas vezes que a gente ouve muitos relatos que as bibliotecas ficam infelizmente fechadas. Muitas vezes recebem até bons acervos, bons livros, mas eles não são disponibilizados, não chegam na mão dos estudantes, exatamente por esse problema de não ter um profissional para fazer esse trabalho. E esse profissional é o bibliotecário. Então as bibliotecas precisam do profissional bibliotecário, as bibliotecas precisam ter sempre um acervo que seja renovado com frequência e que seja um lugar que seja gostoso, agradável, que seja onde as pessoas se sintam muito bem recebidas, se sintam acolhidas sempre. Esse é o papel da biblioteca
moderna, da biblioteca nos dias atuais. A biblioteca, se tinha aquele conceito, a biblioteca tem que ser um lugar silencioso. Não precisa ter o silêncio absoluto. A biblioteca tem que ser um lugar vivo, um lugar gostoso, um lugar agradável, onde todos gostem, onde todos queiram estar. Então, esse é o nosso papel. O papel do bibliotecário é deixar a biblioteca cada vez mais gostosa, cada vez mais aprazível, cada vez mais que seja um lugar que todos gostem de estar mesmo. Então, gestores de escolas, não fechem as bibliotecas, pelo contrário, deem mais espaço para as bibliotecas, porque muitas vezes os pais me perguntam, os pais de estudantes, mas o livro é caro, o livro é um gasto. Eu sempre falo, o livro não é gasto, o livro é um investimento. Cada centavo que você investir em livro, que você investir na educação do seu filho hoje, você vai ser muito recompensado no futuro. Então, invistam em livros para os pais, para os gestores, para os diretores escolares, invistam na biblioteca, invistam em livros. Esse é um investimento que vai reverberar com certeza no futuro. Pois, como diz o meu amigo escritor Júlio Emílio Braz, quem lê muito, quem lê bastante, o ser humano que lê muito, que lê bastante, só tem um problema: fica muito inteligente. Então é isso, leiam hoje, leiam muito, leiam sempre. Toda leitura só nos engrandece. Quem lê mais, quem lê bastante, vai se tornar um ser humano melhor. Excelentes colocações, Oscar. Aproveite a oportunidade para divulgar seus trabalhos e os projetos que está desenvolvendo. Então acompanhe nosso trabalho no podcast Prazer de Ler. O podcast está disponível em todas as plataformas. Já temos mais de 100 episódios, já foram 4 temporadas e logo começaremos a 5ª temporada com muitas novidades. Estamos nas redes sociais como podcast Prazer de Ler. Eu também tenho meu perfil pessoal nas redes sociais. É @OscarGBR1. Vai ser um prazer conversar com todos. Grande abraço, leia hoje, leia muito, leia sempre. Muito obrigado, Oscar Garcia, por sua valorosa contribuição. Como dizia Thomas Atkinson, não basta ler livros úteis, é necessário estudá-los. E para você que nos assiste, obrigado por ter nos acompanhado em mais esta temporada. Um grande abraço e até a próxima!